Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Muito boa noite, programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. E olha, há muito tempo já queria conversar com essa professora, inclusive sou amigo do marido dela, conversamos sobre vários assuntos. E eu falei assim, eu vou trazer lá porque ela está fazendo uns estudos interessantes que, a princípio, eu não concordo com algumas coisas e eu trouxe ela, você vai me explicar diretamente. Vamos conversar hoje com a professora e mestre Silvia Piedade de Moraes. Vamos conhecer, ver quem é essa cidadã aqui da cidade de Guarulhos. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bom, Samuel? Tudo bom. Olha, e ela estuda um ponto interessante, sexualidade na adolescência, e ela tem 2 artigos que eu li, olha, reli, olha, discordei de algumas coisas, concordei com outras, porque, Silvia, eu estava inclusive conversando com um amigo em comum agora há pouco, a respeito da cidade de Guarulhos. Nós temos muitos jovens na cidade de Guarulhos e muitos jovens fazendo sexo cada vez mais cedo, sabe? E parece que a sociedade, de um lado, ela acaba oprimindo e, por outro lado, acaba até liberando com camisinhas, com um monte de coisas, com músicas incentivadoras, com tipo de música, com tipo de roupas, com novelas. Qual é a sua visão sobre esse momento que a juventude passa, que está bastante complicado, né? Sim. Olha, no Brasil hoje nós temos cerca de 17,5% de composição de população de adolescentes. Considerando aí, o IBGE fez uma conta de 0 a 19 anos. Guarulhos segue essa mesma linha de percentual. Então, de 10 a 19 anos, em Guarulhos nós temos hoje cerca de 17%, o que representa para a gente uma parte da população muito expressiva, que vem aumentando a cada dia. Então, Guarulhos, em termos de cidade, que compõe aí o estado de São Paulo, é uma das que mais tem o percentual do que a gente considera como adolescente, indo para a juventude com 25%, até 25 anos. Então, realmente, o que a gente tem hoje, entre outros problemas, dentro do município de Guarulhos, cerca de 20%, por exemplo, das mulheres grávidas são adolescentes. O que para a gente é uma situação extremamente problemática. Porque se por um lado nós temos um alto nível de percentual de adolescentes, e essas meninas adolescentes, sobretudo, estão ficando grávidas na própria adolescência, a gente entende que essa iniciação sexual está tendo uma falha. E é uma falha que vem da forma como nós compreendemos o que é a educação sexual. E diz o seguinte, mas também tem até uma questão de saúde, né? Porque um adolescente, pelo pouco que eu sei, ela não está preparada, o corpo não está preparado para uma gravidez, é isso? Isso mesmo. Embora nós saibamos que há 50 anos atrás as mulheres casassem com 13, 14 anos, tinham filhos muito cedo, nossas avós e bisavós passaram por esse processo. Embora hoje, como você disse, nós estamos visando qualidade de vida, qualidade de saúde. Então, embora as mulheres já há muitos anos atrás, a gravidez na adolescência ela fosse um processo cultural considerado 50 anos atrás normal, isso não representou qualidade de vida para a juventude. Então, as mulheres morriam muito cedo por conta dessa iniciação precária. O que a gente tem hoje, considerando em nível do que tem sido discutido a nível mundial de educação em sexualidade, é que a sexualidade, a iniciação sexual, ela tem começado a partir dos 14 anos. Entre 14 e 15 anos, a Unesco tem demonstrado que a maior parte dos jovens tem começado a iniciação sexual com um parceiro romântico. Então, fugindo à expectativa do que a maioria das pessoas acreditam, que essa iniciação sexual seja feita hoje de qualquer jeito, a qualquer maneira. Então, é um mito dentro da pesquisa mundial que isso aconteça dessa forma. Agora, com que experiência, com que bagagem de conhecimento do próprio corpo, com que bagagem do conhecimento dos métodos preventivos, qual nível de curiosidade de informações erradas é que é o grande X da questão. E isso aí vai variar de país para país, de incentivos de Estado, de município e mais ainda da cultura cerceada dentro da família. Estamos conversando com a mestre e professora Silvia Piedade de Moraes.
Silvia, me diz o seguinte, é uma questão que já me perguntaram e em algumas rodas de amigos já conversamos. Essa iniciação sexual mais cedo acontece somente na classe mais financeiramente mais desprovida, ou isso também tem acontecido em classes mais abastadas? Em todas as classes sociais e em todos os países do mundo. A última pesquisa da Unesco demonstrou que nos países considerados de primeiro mundo, onde a educação em sexualidade ela acontece dentro da família, dentro da escola, garantidas por lei, como um processo normal de conhecimentos, os jovens têm uma tendência maior a iniciar a vida sexual pelo menos 2 anos a mais do que aquilo que acontece em outros países. Então, por volta de 17 e 18 anos. Dentro do nosso país, nós temos esse nível de 14 e 15 anos para todas as classes sociais, com uma grande diferença, né, que nas classes mais desprovidas a gente tem um índice muito maior de gravidez na adolescência do que nas camadas mais abastadas. E a gente acredita que isso tem a ver com a qualidade do diálogo que acontece dentro das famílias. É uma informação importante, viu? Uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei, até me corrija, eu senti que o seu trabalho, ele diz mais ou menos o seguinte, garantias de educação para a educação sexual, mas eu senti como se o seu trabalho também desse uma empurradinha para a liberdade sexual do jovem. Entendi errado? Olha, a gente pode colocar que do ponto de vista que nós pensamos quando escrevemos esses 2 artigos, é que o que nós queríamos é fazer um grande levantamento de legislação nacional, todas possíveis e imaginárias, que pudessem garantir hoje ao adolescente todas as formas de que essa sexualidade fosse protegida e não necessariamente empurrada para um começo despreparado. Então, quando no nosso artigo nós colocamos que ele tem o direito de ser atendido sozinho na sala do pediatra, que é uma lei importante que não é considerada sequer por muitos pediatras e muitos médicos, nós estamos dizendo que a maior parte das famílias não conversam com seus filhos e eles têm muitas dúvidas, não encontram esse canal aberto dentro da escola e que o médico pode ser aquela pessoa a dar uma informação correta e segura para esse adolescente. Muitas vezes a gente vê que as mães não querem, os pais não querem que esse filho seja atendido. E é importante porque esse pai e essa mãe não se sente preparado, tanto em conhecimento, como se sente à vontade de falar para o filho ou para a filha sobre essa iniciação sexual. Mas no seu artigo, você fala exatamente isso, mas no outro ponto você também chama atenção para a responsabilidade dos pais. Não é uma contradição? Quer dizer, no momento você fala que o adolescente pode entrar para conversar com o médico, mas sozinho. No outro momento, você cobra a responsabilidade dos pais. Não há contradição ou não? Não há contradição, porque o papel de proteção do adolescente hoje, determinado pelo ECA, é de toda a comunidade. Então, é família, sociedade e Estado. Então, dentro da família, o médico orientando o enfermeiro, o médico, profissional de saúde orientando esse adolescente, não tira a responsabilidade dos pais sobre isso. Pelo contrário, é uma forma de encarar de que esse adolescente está sobre nossa tutela, enquanto família, enquanto professor, enquanto profissional de saúde, enquanto líder da sua comunidade cultural, religiosa, enquanto Estado. Então, uma responsabilidade não isenta a outra. Então, ele pode receber uma informação correta dentro de um consultório médico, com um profissional de saúde, e depois discutir com o pai, discutir com a família, se ele deve mesmo fazer isso ou não. O que eu acho hoje, inclusive no nosso município, muito precário. E as pesquisas que nós realizamos demonstraram isso. É uma precariedade imensa na qualidade do diálogo que acontece dentro da escola. Essa pesquisa que nós fizemos com as meninas que estão em conflito com a lei, aqui no município de Guarulhos, demonstrou que quais são os saberes que essas meninas recebem em relação à sexualidade. Elas conversam mais sobre iniciação sexual, como fazer, com os amigos. E aonde o nível de conhecimento é por onde circulam as informações mais erradas. Então eu tenho ali, por exemplo, meninas que disseram para mim que é possível reconhecer o vírus do HIV pela aparência.
do garoto, que é por onde estão circulando essas informações. Ao passo que as mulheres da família têm passado, tanto para os meninos como para as meninas, que a sexualidade, principalmente para as meninas nesse caso, é alguma coisa ruim, que dependendo da forma como ela comece a vida sexual, ela vai ter um prejuízo para a vida inteira. Então, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que sexualidade é só sexo, e não é essa abordagem da educação em sexualidade. Quando eu falo em educação em sexualidade com o jovem, eu falo em respeito ao próprio corpo, eu falo em respeito ao corpo do outro, eu falo da importância do afeto, eu falo a importância dos limites e mais. Numa educação em sexualidade, nós trabalhamos com a juventude o exercício de saber dizer não. Que para o adulto é difícil, imagine para alguém que está em processo de formação. No entendimento da professora, a quem caberia essa educação? Quer dizer, a escola municipal, a escola estadual, aos órgãos federais? Qual o entendimento da senhora? Ou seria os três juntos? Sim. A última pesquisa da Unesco, financiada pelo grande escalão da ONU, redundou em 2 grandes manuais chamado Bases para uma Educação em Sexualidade. Países do mundo inteiro estiveram discutindo e chegaram à conclusão de que a educação em sexualidade é um processo que começa ainda quando essa mulher tem esse filho dentro do ventre. Porque a sexualidade também tem a ver com demonstração de carinho. Então é família, mas também é na escola que se discute que o afeto é importante, que o respeito ao corpo do outro, que a diversidade vai existir independente de nós aceitarmos ou não a diversidade sexual, de orientação e de possíveis escolhas de práticas sexuais vão acontecer. Então, a educação em sexualidade, ela nunca vai acontecer somente num pé. Ela é um tripé. Ela é família, ela é sociedade e ela é Estado. E tem demonstrado que nos países que assumem isso com naturalidade, dentro da sua própria cultura, formal e informal, ou seja, dentro da família e dentro dos meios formais do Estado, isso tem dado certo e tem, ao contrário do que se pensa, retardado essa iniciação sexual e não adiantado como erroneamente a maioria das pessoas pensa. Importante essa informação. Estamos conversando com a mestre e professora Silvia Piedade Moraes. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente ainda vai conversar mais um pouco aqui, que eu estou sentindo que ela está puxando muito pro lado das meninas e esquecendo os meninos, que também tem muitos problemas na adolescência. Vamos cutucar um pouquinho mais a professora nesse sentido. É um rápido intervalo e voltamos na sequência.
Programa Tribuna Livre, diretamente da TV Cantareira. Olha, sinceramente, mexer com informação é bastante complicado, hein? Gravamos hoje aqui um programa de final de ano com o ex-vereador Edson Albertão. Olha, muito interessante, imperdível. A gente vai passar nos próximos dias aí. Mas hoje, daqui a pouco nós vamos conversar com o Miguel Chueiro, hein? Informação importante aqui sobre questões aeroportuárias, sobre o aeroporto de Guarulhos. O que traz de bom e qual os ônus, né, que traz esse grande equipamento aqui da nossa cidade, né? Mas agora estamos conversando com a professora e mestre Silvia Piedade de Moraes. Eu vi ela falando muito, mas ela falou muito sobre as meninas. Será que no estudo dela ela não se preocupou com os meninos? Os meninos também têm problemas? É uma situação também complicada para os meninos, não? Também. E a gente pode considerar que são dificuldades extremamente diferentes. Porque se por um lado as meninas têm mais problemas com as questões de vulnerabilidade, a cultura da qual nós vivemos hoje exige demais dos meninos até em certo tempo em que eles não estão preparados para assumir determinadas responsabilidades. A gente sabe que nós vivemos num país marcado extremamente pela cultura machista, em que esse menino tem que querer ter um relacionamento e ele não se sente preparado e não se sente preparado para dizer não, não quero. Isso afasta bastante os meninos da relação sexo-afeto. É o seguinte, além dos meninos, tem também os pais, que muitas vezes os pais não estão preparados para falar sobre sexo com os filhos. Quais são as suas dicas? Você que acabou, dá uma de Marta Suplicy aqui, você que estudou muito, vamos tentar Sim. falar tecnicamente, dá alguns toques, né? Porque fugir não é a melhor solução, né? Não, nunca é a melhor solução. Os pais têm que encarar o problema. Sim, mas esse problema não pode ser que não é um problema, na verdade, Sim. faz parte da nossa vida ali. O que a gente considera como o maior erro é deixar para conversar com esses filhos somente quando nós, adultos, acreditamos que a vida sexual vai começar. Que é quando, muitas vezes, na minha pesquisa eu encontrei isso, as mães vinham conversar com os meus sujeitos da pesquisa quando eles já estavam fazendo relação sexual há muito tempo. Quando eles já estavam com afeto, já tinham passado por N perigos. Né, de doença, riscos de gravidez e até meninas que nós encontramos que já tinham realizado abortos e a mãe acreditava ainda que a filha não tinha iniciado uma vida sexual. Então, o que hoje é possível que a gente oriente é que essa sexualidade seja discutida em casa na mais tenra infância. E que os pais considerem que a sexualidade é a necessidade do toque, do afeto, do respeito ao corpo do outro, do respeito ao seu próprio corpo. Importante medida, inclusive, para a prevenção de violência sexual. A gente sabe que as crianças que foram desde cedo orientadas a quem pode tocar no corpo, como pode tocar nesse corpo, conseguem reconhecer um ato de violência, um ato libidinoso contra ela, do que aquelas que não foram orientadas. Então, falar de sexualidade em casa é mais do que preparar, é mais do que a gente querer retardar a iniciação sexual dos nossos filhos, é protegê-los da violência, é protegê-los de outros tipos de abuso. Então, quando o filho perguntar sobre a sexualidade, sobre as partes do corpo, que a gente comece ali falando os apelidos, mas também falando o termo técnico, que a gente possa conversar com eles, quem pode ver o seu corpo, quem não pode, quem pode pôr a mão no seu corpo, quem não pode, por que eu posso fazer determinadas coisas em público e outras eu guardo só para mim. Isso é importante, deve fazer parte do processo de liberdade de expressão, porque muitas vezes os pais se sentem depois injustiçados, culpados, porque o professor, porque o amigo descobriu determinadas coisas da vida dele e o filho não confiou nos próprios pais. Os pais se sentem magoados, culpados, ficam extremamente chateados. Mas a gente deve lembrar que a confiança é algo que se desenvolve ao longo do relacionamento pai-filho. Então nós não vamos esperar os nossos filhos com 15 anos para bater no ombro dele e dizer pode contar comigo e pode confiar em mim. Essa relação deve começar muito antes. Estamos conversando com a professora, olha, mestre, e está entendendo, está nos explicando muita coisa interessante. A Silvia, que já está estudando o seu próximo passo, que olha, que é muito polêmico, hein? Sexualidade na cadeia. Isso mesmo.
E como é que é esse projeto, Silvia? Conta pra nós. Eu tenho uma experiência de um trabalho realizado ainda que continuo fazendo na Penitenciária Feminina de Santana, então que me despertou a compreender o que o ser humano faz com o desejo quando ele está vigiado 24 horas por dia, quando ele tem desejo e ele está dividindo uma cela com 50 pessoas. O que a gente faz, né? Então, algumas perguntas que eu tenho: vira neurose, vira doença, muda o comportamento sexual, muda a orientação? Como eu alivio essa questão? E mais ainda, discutir numa linha de direitos humanos, mas os paradoxos que a questão da vida sexual dentro do sistema prisional traz. Então, discutir um pouco, trazendo a visita íntima, mas trazendo os perigos, porque a gente sabe que hoje, tanto a mulher como o homem que faz a visita íntima, também é aquele que leva a ordem para fora do presídio. Então, como é que a gente reserva um direito que é humano e preserva também a sociedade dos abusadores desse direito? Deixa eu dar um de advogado do diabo aqui, mas já que ele não respeitou as regras da sociedade e ele está sendo punido quando ele está... Você fala sobre direitos humanos. Bom, ele estava lá porque ele não respeitou alguns direitos. É correto, de repente, conceder um direito a uma pessoa que está lá porque não respeitou os direitos da sociedade? Qual é a sua visão a respeito dele? Porque muita gente vai te perguntar isso. Sim, a visão que eu tenho vem da própria história da construção do sistema prisional. Quando o sistema prisional ele entra em vigor, deixa de existir na sociedade o que se falava os crimes considerados crimes da lamentação. Então, você matava, você morria. Então, o que o sistema prisional veio? Ele veio para corrigir o ato delituoso. Então, se ele foi preso porque ele matou, ele vai ser afastado da sociedade. Mas ele tem uma gama de direitos humanos que não tem a ver necessariamente com o delito que ele cometeu. Então, alguém que rouba deve ser privado da comida? É uma discussão que pode ser feita. Alguém que rouba deve ser privado do afeto? Porque a visita íntima também é uma relação que se considera o lado humano do ser humano. Quanto mais a gente afasta o ser humano dos seus vínculos afetivos, mais a gente tende a desumanizá-lo. Vou dar uma apertadinha mais na professora. O sistema prisional, ele é para recuperar. Ele é em tese para recuperar. A gente sabe que ele não recupera, mas ele é em tese para recuperar. Então, eu não posso tirá-lo da sociedade e tirar dele também direitos que são considerados essenciais. Olha, a professora ela estava um pouco tímida, mas agora já está se soltando, eu posso apertar um pouquinho mais ela aqui. Me diz o seguinte, e se a pessoa que cometeu o estupro também tem o direito à visita íntima? Essa peguei pesado, hein? Essa pegou pesado. Olha, peguei em muito países... pesado. Desculpa, Ari. Péssima essa pergunta, muito difícil. Porque em alguns países, como os Estados Unidos, alguns estados, existe para os crimes de violência sexual que eles chamam de castração química. O que no Brasil não sou a favor. E aí eu explico por quê. Né? No caso dos Estados Unidos, eles aplicam medicamentos nessas pessoas que cometeram crimes de violência sexual e ela perde o desejo. Né? O que acontece, que eu não concordo com isso, eu acredito que qualquer pessoa que esteja no sistema prisional, ela deve passar por um tratamento. Então a gente tem ali um criminoso em potencial, aquele mesmo com uma deficiência mental, e ele deve ser muito bem analisado e não vai ser a castração química, há outras formas de tratamento, e eu acho que o medo que a gente tem é de que a gente não consiga perceber quem é quem. Então, quem a gente devolve para a sociedade, quem não deve ser devolvido para a sociedade, nosso medo é esse. Né? Então, eu creio que a falha não está em tirar da pessoa o desejo, mas tratá-la para que ela possa, de fato, conseguir organizar esse desejo dentro de si. Papo muito bacana aqui com a professora Silvia Piedade, hein? Muito bacana mesmo. Quero agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando aqui via Facebook, o que hoje é tudo mais ou menos misturado, Facebook, TV. Então quero agradecer a Daniele Dias, o Tiago Albuquerque, obrigado Tiago, sempre nos acompanhando, a Vera Nogueira, que mora ali no Primavera. Pessoal, todos nos acompanhando aqui, quero agradecer a vocês. Professora, muito bacana esse papo aqui que nós tivemos aqui. Quero convidá-la para vir outros dias aqui também, para a gente discutir a questão do aborto, né? Eu, pessoalmente, sou contra esse tipo de ato, né? Mas eu gostaria de uma profissão, de uma opinião mais técnica, mais abalizada a respeito disso.
Professora, muito obrigado. Deixa um minuto para suas considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade para a gente, independente das pessoas concordarem ou não com o nosso ponto de vista, da legalidade da educação em sexualidade, mais oportunidades para esse debate deve acontecer. O Brasil é um país que está atrasadíssimo em questão de debate intelectual sobre isso. Então, a gente não tem acompanhado outros países e se a gente não consegue debater isso claramente na sociedade, a implementação de políticas públicas fica mais difícil. E a discussão sempre é importante, você seja contra, seja a favor, mas todo mundo tem que discutir, porque somente através das discussões a sociedade cresce e cada vez mais, né? Passou o tempo das trevas, né? Obrigado, professora, obrigado a todos. Aliás, seus filhos estão aí? Estão, Qual o nome deles? Qual o nome deles? Daniel Cauã e Gabriel Calil. Sejam bem-vindos. E o maridão? O maridão Ari, meu grande companheiro. Ela é bondosa demais, Ari. Tá? Muito obrigado. Na volta estaremos aqui com Miguel Chueire. Imperdível, hein? É um minutinho só. In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the specker and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore, but your hand don't you that rat-a-tat at the window. At the window. See how love lights out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now do you get it? Work it about it makes the world go round. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Olha, um papo super gostoso com a professora Silvia Piedade, hein? Bacana mesmo, hein? Mas hoje também recebemos aqui uma figura importantíssima aqui na cidade de Guarulhos. Eu fiquei surpreso numa audiência pública de Guarulhos quando ele acabou falando sobre o aeroporto. Ele que é coordenador da Prefeitura de Guarulhos para assuntos aeroportuários. Conhece muito, foi superintendente da Infraero e hoje está aqui conosco o nosso convidado,
Dr. Chueire. Boa noite, Chueire. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com você. Olha, eu queria saber o seguinte, logo no começo, a respeito de alguns assuntos interessantes sobre o aeroporto. Eu, por exemplo, eu falo que o aeroporto traz barulho, traz um monte de transtorno, tem querosene, tem um monte de coisa ruim. Mas o Miguel Chueire acabou me mostrando algumas coisas interessantes. Por que o aeroporto é interessante para a cidade, Miguel? Roberto, acontece o seguinte, o aeroporto ele está associado a um surto recente de desenvolvimento de Guarulhos. Se nós observarmos o comportamento da economia de Guarulhos antes e depois da instalação do aeroporto, e comparando com outras cidades, tem algumas palestras que eu tenho feito e eu faço a comparação com Santo André e Campinas. E a gente observa o seguinte, em 1980, o Guarulhos tinha a menor receita municipal desses 3 municípios. Quando chega em 1990, 5 anos depois do começo de operação do aeroporto, e lembrando que 1980 é aquela década conhecida como a década perdida da economia, com desindustrialização, Guarulhos sofreu muito com isso. Mas ele chega em 1990 como o maior dos 3 orçamentos. Isso, de longe, o maior dos 3 orçamentos. Então, no momento, Santo André, que em 80 era o maior, cai para a 3ª posição. Campinas, que por outras razões não cai tanto, continua crescendo, mas fica numa 2ª posição. E Guarulhos, que era a 3ª colocada, fica em primeiro lugar. Eu acho que não tem dúvida de que existe uma associação do crescimento da economia de Guarulhos com a presença, com a instalação, início do funcionamento do aeroporto. Vamos tirar algumas dúvidas importantes da cabeça dos nossos telespectadores. O aeroporto não paga imposto para a cidade de Guarulhos? Olha, não paga imposto, presídio também não paga, né? Não, presídio também não paga. Pois é, mas o presídio não ganha dinheiro. Mas também não gera emprego, não gera atividade econômica. Nós temos aí centenas de empresas dentro da nossa cidade que estão aqui porque são associadas ao aeroporto. Sim. Dentro do aeroporto, nós temos hoje, acredito que mais de 300 empresas operando lá dentro. Todas elas gerando emprego, imposto, pagando imposto, todas elas gerando valor adicionado, porque o aeroporto ele não paga imposto, mas ele gera um grande volume de valor adicionado para o município. O valor adicionado da economia, ele tem um reflexo direto na distribuição do ICMS, na participação do município na partilha dos recursos do ICMS. Então o aeroporto, se diretamente as atividades, a operação do aeroporto diretamente não gera tributos, ela gera uma série de outros benefícios, inclusive ganho tributário. Mas as empresas pagam, aqui está. Claro, todas elas. Todas. Tem que se lembrar que a Infraero, ela... Até agora não é mais a Infraero, estamos com a concessionária. Mas a Infraero era o maior contribuinte, vamos dizer assim, do ISS. Não sobre as suas operações, mas sobre as operações, sobre o serviço das empresas que ela contratava. Ela sempre foi o maior contribuinte. Então, ela não paga imposto sobre serviços... Só a Infraero. Né? A Infraero é que não pagava. Mas as empresas que estão... As empresas que ela contratava, essas recolhiam, ela retinha o ISS e recolhia para a prefeitura. E nesta condição ela era o maior contribuinte do ISS. Bom, então está explicada essa questão. Nós estávamos falando também, a última vez que nós conversamos, Miguel, a respeito de algumas vias importantes que podem passar próximo ao aeroporto de Guarulhos. Né? Gostaria que o senhor falasse também um pouco sobre esse assunto, principalmente vamos falar sobre o Rodoanel, por exemplo. O senhor é a favor desse Rodoanel, de uma via que passa pelo aeroporto ou não? Olha,
o Rodoanel... Que daria uma grande vantagem para a cidade, né? Pelo menos para tentar desviar algumas cargas. Eu fui, na década de 80, eu fui crítico ao projeto do Rodoanel, especialmente quando o governo do Estado apresentou para o licenciamento ambiental apenas o trecho oeste do Rodoanel. Então nós defendíamos na época, criticamos fortemente, nas décadas de 90, mais propriamente, através da OAB, atuando dentro da OAB, nós éramos muito críticos sobre este projeto. Hoje, nós temos um volume de veículos transitando pela nossa cidade e nós temos necessidade do Rodoanel. Eu acho que ele é de importância fundamental para a região metropolitana, completar o Rodoanel, e para a nossa cidade, inclusive. Acho que é importante não apenas o Rodoanel, o Ferroanel, que deve ser executado no mesmo traçado, ao lado, num traçado paralelo do Rodoanel. É importantíssimo. Na verdade, nós temos a necessidade de melhorar a nossa infraestrutura de transporte em todos os sentidos. No caso de Guarulhos, o trecho norte, com todas as críticas que nós ainda temos ao traçado do Rodoanel, que nós entendemos que não era o melhor traçado. Nós entendemos que Guarulhos merecia um tratado melhor, com um traçado melhor, com talvez mais algum investimento em obras de arte, em túneis, de forma a diminuir o impacto ambiental naquela região, o impacto ambiental naquela região. Então eu acho que seria importante. Mas com um ou outro traçado, o Rodoanel, trecho norte, é muito importante para nós. No trecho norte, nós vamos ter um acesso ao aeroporto de Guarulhos, e que está em discussão junto à DERSA e junto à concessionária do aeroporto, a execução desse traçado, deste acesso do Rodoanel ao aeroporto, fazendo uma interligação com o viário urbano de Guarulhos, com uma via de grande porte a ser construída em projeto naquela região norte do aeroporto e se integrando ali. Isso teria uma vantagem muito grande. Permitiria que o aeroporto de Guarulhos tivesse 2 acessos e não apenas aquele da Hélio Schmidt, mas um acesso num ponto diametralmente oposto. Isto, junto com obras que o nosso plano de mobilidade urbana, desenvolvido pela Secretaria de Transportes e Trânsito, ele permitiria que toda aquela região norte do aeroporto tivesse um outro impulso no desenvolvimento econômico da região. Na última vez também conversamos sobre a Marginal Baquirivu, que também seria importante mexer ali, você não acha, Miguel? Pois é, naquela apresentação que eu estava fazendo, naquela audiência pública, eu me referi a este projeto. Há toda uma série de intervenções no entorno do aeroporto, no viário ali, que para permitir uma melhor circulação, tanto de pessoas e de transporte urbano, como de transporte de cargas. O aeroporto está passando, e espera-se que agora, com o aeroporto sob concessão, ele passe cada vez mais por um processo de crescimento acelerado. Nós temos a demanda pelo transporte aéreo vem crescendo muito na nossa cidade. Então é muito importante que o aeroporto atenda adequadamente, que não se constitua num gargalo ao crescimento da economia. E se a cidade de Guarulhos se integrar com o aeroporto, e para isso esse viário é absolutamente fundamental. Nós sempre reclamamos aqui em Guarulhos a falta de integração do aeroporto com a cidade. Eu acho que pela primeira vez a cidade está fazendo a sua parte. Ela está construindo todo um viário no entorno do aeroporto que vai permitir essa integração. Estamos conversando com Miguel Chueire, ele é coordenador para assuntos aeroportuários aqui da cidade de Guarulhos. Quero agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando via Facebook, via TV Cantareira, o Moacir Assunção, jornalista, Nathaniel Pinto Ribeiro, o Marcos Alves, temos também o Sérgio Elves, a Vera
a Saldiva, Vera, nossa grande amiga, jornalista, o J. Gomes, Sérgio Teixeira, Daniele Dias, Luiz Carlos, Tiago Seminaldo, Rogério Braz Chiata, Ana Aparecida Oliveira e a Silvia Moraes, todos nos acompanhando, além do Tiago Albuquerque e da Vera Nogueira também nos acompanhando. Um dos assuntos que eu acabei conversando, perguntando para o Miguel da última vez que tivemos pessoalmente uma audiência pública, era uma reclamação que algumas pessoas tinham falado, de que os melhores empregos eram para pessoas de fora de Guarulhos e os trabalhadores que estão no aeroporto ligados a Guarulhos seriam mais braçais. Seria o caso também de começar a fazer alguns cursos para tentar qualificar esse pessoal, Miguel Schweiger? Eu acho que sem dúvida nenhuma que é o caso. Embora que não é essa... O foco não é esse? Veja, não se trata de que os melhores empregos são para pessoas de fora. Eu acho que a empresa, ao contratar, ela não dá preferência para um trabalhador que mora mais longe. Pelo contrário, se ela puder escolher entre um que mora perto e outro que mora longe, ela vai escolher aquele que mora perto. Ela vai buscar em locais mais distantes quando ela não encontra o trabalhador com as qualificações de que ela necessita. E aí acho que você tem toda a razão. Nós precisamos, sim, trabalhar mais a questão da qualificação dos trabalhadores de Guarulhos para que eles possam concorrer em condições de vantagem às vagas que estão surgindo todos os dias no aeroporto. Com o crescimento, estão surgindo vagas. E nós devemos, sim, trabalhar com isso e já estamos trabalhando, na verdade. Falando sobre isso, ele que é coordenador de assuntos aeroportuários, vamos dizer aqui o que faz a Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários. Qual é a função dela? A Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários foi criada para fazer a relação da cidade com o aeroporto, tendo por objetivo trabalhar projetos, que isso aparece na lei de criação, como atribuição dela, projetos relacionados ao sistema viário do entorno do aeroporto. Projetos de qualificação de mão de obra para o aeroporto. Projeto de desenvolvimento de atividade do turismo, desenvolvimento econômico, sempre naquilo relacionado ao aeroporto. Eu diria que é uma coordenadoria monotemática. Então ela trabalha exclusivamente o tema do aeroporto. E, essencialmente, a função da coordenadoria é a de auxiliar no desenvolvimento de políticas para a relação da cidade, para a relação do governo com o aeroporto e incorporar este olhar da questão aeroportuária aos projetos e políticas das outras secretarias. Quero registrar aqui o pessoal nos acompanhando pela TV Cantareira, o Marcelo Gandas, o Jaime Fischer e a Paula Catarina também nos acompanhando. Miguel, uma preocupação que eu tenho, o governo do estado montou um hospital, o Hospital Geral do SECAP, mas pelo que eu me lembro, ali deveria ser um hospital para queimados. Né? Se acontecer um acidente, Deus me livre, vamos bater na madeira, né? Que haja queimados, para onde vão esses queimados? Eu acho que, na época eu também me lembro, quando se construía o hospital, que dizia-se que o objetivo principal da localização dele era o atendimento. Mas o atendimento à saúde da população não funciona dessa maneira, né? Na verdade, no caso de um acidente de grandes proporções, isso em qualquer parte do mundo, aí você busca as vagas que existem por toda parte, você faz o transporte por helicóptero, ambulância, da forma que for preciso fazer, mas não faz sentido você manter um hospital. Imagine, atender a quantos queimados num acidente, sei lá, 100 queimados, você vai ter 100 leitos para queimados. Específico, é complicado mesmo. Parado, esperando, né, se um dia ocorrer aquele acidente, que a gente vem investindo o tempo todo na melhoria da operação e do equipamento, do treinamento das pessoas, para que não aconteça, né? Tem todo investimento em segurança na aviação para que não aconteça. Então, eu acho que não faz muito sentido, realmente, no mundo todo, na hipótese, no caso em que acontece, o que você faz é, através dos mecanismos que
atendimento à saúde tem, você já busca as vagas onde tem os hospitais com capacidade de atendimento dos politraumatizados, dos queimados e tudo mais, e transporta. O aeroporto hoje é visto muito mais como um parceiro? Hoje ele pode ser considerado um grande parceiro, ou pode vir a ser um grande parceiro da cidade de Guarulhos? Olha, eu acho que sim. Na verdade, essa relação de Guarulhos com o aeroporto, ela passou por momentos Foi diferentes. traumático. Pois é, mas Ninguém deu queria seu... aeroporto, tal. Pois é, mas esse é um segundo momento. Durante muitos anos, o aeroporto foi o grande sonho de Guarulhos. Ah, é? Eu tenho um documento maravilhoso, de 1941, um relatório, sabe, Interessante. elaborado pelo senhor Armando Boari Tamacia, aqui de Guarulhos, ele chama de uma excursão feita por um grupo composto na época pelo José Maurício de Oliveira, prefeito, Dr. Heitor Maurício, Mário Antonelli, uma porção de gente conhecida aqui na época, em 1941, e nesse documento, assim, en passant, ele menciona o aeroporto, então ele se refere ao fato de que as autoridades federais, né, tinham ali na Baixada de Cumbica a intenção de construir o maior e melhor campo de aviação da América do Sul. Olha que lindo. E quando ele menciona o fato que as obras foram iniciadas e pararam, em 1941 elas já tinham sido iniciadas, já tinham parado, né? O tal campo de aviação. Ele se refere a isto, né, como mais um sonho desfeito, um sonho de Guarulhos, né, desfeito. Que naquele tempo era um sonho a aviação. 1941, Guarulhos sonhava em ter o maior e melhor aeroporto da América do Sul. Eu não sei se o senhor tem informação, mas foi uns 20 anos antes que foi montado essa base aérea de Guarulhos, ou pelo menos foi doado esse terreno. Veja, nessa época você ainda não tinha a base aérea. A base aérea, e nem aqui, acho que ela é fundada ainda no Campo de Marte, não é aqui. E não existia a FAB ainda, né? Verdade. Nós não tínhamos ainda aeronáutica. E você tinha um campo de pouso ali, né? E já se pensava em construir, ele usa essas palavras, o maior e melhor campo de aviação da América Latina. Olha que bacana. Olha, eu realmente espero, desejo muita sorte ao Miguel a respeito dos assuntos aeroportuários. Quero que continue cada vez mais, porque eu estava até reparando, poucas pessoas em Guarulhos, principalmente da população mais pobre, não fala inglês, que deveria ser uma coisa até bem comum em inglês, e o espanhol, já que eu tenho visto tantas pessoas da América Latina vindo para Guarulhos, não sei se você já reparou isso, muitos bolivianos, paraguaios, equatorianos, chilenos, argentinos, muita gente aqui. Eu espero realmente que cada vez mais cresça essa coordenadoria e que também tente ajudar a esse aeroporto ser mais parceiro da cidade de Guarulhos, que às vezes é muito difícil para um guarulhense utilizar uma passagem que tem lá para você acessar muito mais rápido a Via Dutra. Miguel, muito obrigado pela sua presença. Olha, vamos convidar o senhor para outras vezes vir conversar sobre o aeroporto e também, você não é corintiano não, né? Claro que sim. É? Claro. Você estava naquela manifestação dos corintianos no aeroporto? Aquilo que o presidente da concessionária hoje chamava, ele sempre falava, o dia do Corinthians. O dia do Corinthians? Para eles lá foi o dia do Corinthians. Olha, eu não estava lá, mas me disseram que foi realmente uma manifestação muito grande. O aeroporto realmente não estava preparado para tanta gente que apareceu lá, né? Superou as expectativas dele e tudo que eles tinham pensado em operação, o ônibus não precisava parar e tal, eles não contaram com aquela paixão. Não, imagine se o Tite, os jogadores, vendo tudo aquilo e depois, né, de ter encerrado o Campeonato Brasileiro
de uma forma um tanto Perdido pro São Paulo. Claro, não era, né? Não se esperava aquilo, se bem que não era. Pela paixão ele estava lá. Determinante. Miguel Schwerin, eu acho que estava nessa manifestação. Não estava. Olha, eu vou te falar aí, Falou com tristeza. já viajei bastante aí pelo Brasil para ver o meu time aí, mas nesta semana não estava não. Miguel Schwerin, muito obrigado. Ele que é coordenador de assuntos aeroportuários aqui da cidade de Guarulhos. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade. De fato, esse tema, o aeroporto, eu acho que ele é muito rico, ele tem muita informação, ele desperta muito interesse nas pessoas. E eu acho que Guarulhos precisa realmente conhecer muito melhor o seu aeroporto, inclusive a sua história, que a história do aeroporto de Guarulhos, da sua relação com a cidade, é pouco conhecida. Com certeza vamos convidar Miguel Schwerin ano que vem para falar um pouquinho sobre essa história do aeroporto de Guarulhos, tá certo? Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima semana.